Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que voltaram do cativeiro e edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não, convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabio e outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta esteve escrita em caracteres siríacos e na linguagem siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsei, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes no teor seguinte. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsei, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, os afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei, para que busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porções algumas deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo o lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, e a fim de que não se edifique aquela cidade até que eu dê uma ordem. E aguardai-vos de seres remissos nisto, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsei, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. E os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome de Deus, e de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de
Zadok, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenei, governador da além do rio, Setar-Bozenei e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa, restaurardes este muro? Disseram-lhes mais: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenei, o governador da além do rio, com Setar-Bozenei e os seus companheiros os Arfasaquitas, que estavam além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: Toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Além disso, lhe perguntamos também pelos seus nomes para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos de Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse, e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma estes utensílios, vai e leva ao templo, que está em Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando e ainda não se está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Acmetá, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: A casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e as despesas se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia serão restituídos para que voltem ao seu lugar ao templo que está em Jerusalém e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenei e seus companheiros, os Arfasaquistas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra, e que for necessário, com bezerros, carneiros, cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta.
para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro de sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto, e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então, Tatenei, governador da além do rio, Setar-Bozenei e seus companheiros, assim fizeram diligentemente conforme ao que decretara o rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel, e conforme ao decreto do Ciro e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas, os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos, e mataram um cordeiro na Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comerão a Páscoa dos filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, como todos os que com ele se apartaram da imundície dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. E passadas estas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. E no quinto mês chegou a Jerusalém, no sétimo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu aos sacerdotes Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao rei, ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata, o ouro que achares em toda a província de Babilônia,
como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-los perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de Deus, que te convenha dá-lo-ás à casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Atarxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus dos céus, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino de rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber, acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que poses nomeia magistrados e juízes, que julgue a todos o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não sabe lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, que seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de todos nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei, e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo.